Olá, eu sou Brenda Silva e através desse vídeo eu inicio esse novo canal com um novo propósito, que é levar o Evangelho de Jesus, levar a palavra a quem precisa, que somos todos nós. E o intuito desse canal, pessoal, vai ser te ajudar a entender melhor a Bíblia, tirar da sua mente tudo aquilo que foi enraizado, que foi te ensinado errado, tá? E te ajudar a realmente a se libertar de toda mentira e desenvolver uma verdadeira intimidade com o Espírito Santo. Então, se você quer aprender mais sobre Deus, quer aprender mais sobre a Bíblia, entender como ela realmente ela fala, eita, enrolei, como realmente ela quer se comunicar conosco, o que realmente ela passa pra gente, o que a palavra de Deus quer nos ensinar. Então, já se inscreve no canal, né? Já deixa seu like, compartilha se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo é útil, tá? E hoje eu quero falar de 5 metáforas ou figuras de linguagens, como vocês acharem melhor, que a Bíblia cita sobre Jesus e o seu propósito divino para com a humanidade. O primeiro que eu acredito que vocês já ouviram falar, é a pedra angular, ou a pedra de esquina angular, né? Eu vou ler aqui para vocês aonde fica, ó, em Salmo 118, capítulo 22, vai dizer: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Bom, quem falou isso? Davi. Davi, ele estava falando esta profecia através do Espírito Santo. Ele estava profetizando isso a respeito do Messias que viria, né, para salvar o seu povo, para livrar o seu povo do pecado. E Davi estava ali sendo usado pelo Espírito Santo para dizer aquilo. E o que era a pedra angular? A pedra angular era isso aqui, ó. Vou deixar uma foto aqui para vocês. Bom, pedra angular nas construções antigas, ela era colocada bem na esquina da estrutura, assim, bem no canto. Ela formava o ângulo, dava o ângulo exato para aquela estrutura. E ela era o elemento fundamental, o elemento principal naquele fundamento daquela estrutura. Ou seja, ela dava firmeza à estrutura e ela fazia com que a estrutura alcançasse a altura correta, né, e não caísse. Ou seja, Jesus, ele é considerado a pedra angular porque ele nos dá firmeza e ele nos faz, né, através dele, alcançar a Deus, alcançar a vida eterna. Pois ele mesmo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, por isso que ele é a pedra angular. Ele é o elemento principal para termos a vida eterna e para chegarmos até a Deus, né? E quando falava assim que os construtores rejeitaram, os construtores eram muitos judeus que, quando Jesus estava aqui na terra, não reconheceram, e muitos que até hoje não reconhecem que Jesus foi mesmo filho de Deus, né? Que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele tinha vindo mesmo para salvar o povo, livrar dos pecados, trazer uma reconciliação novamente com Deus. Então, os construtores seriam as pessoas da nação judaica, né? E a pedra angular significava isso, Jesus. A segunda metáfora seria o leão da tribo de Judá. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 5 vai dizer: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente de Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. João, em Apocalipse, ele vai contar a experiência da visão que ele teve, que Jesus deu a ele, né, na ilha de Patmos. E ele teve aquela visão, e no meio daquela visão toda, um dos anciãos, que ele olha para o céu e vê, diz isso para ele: olha, não chore, o leão da tribo de Judá, ele vai abrir os 7 selos, ele vai abrir o livro, ele vai quebrar os 7 selos e abrir o livro. E ele estava falando sobre Jesus. E fala que Jesus é o leão da tribo de Judá por quê? Primeiramente, quando a gente fala de leão, o que a gente pensa? Nos vem à mente que o leão, ele é um animal forte, ele é um animal poderoso, ele é um animal resistente, ele conquista o seu território, ele é decidido, ele é corajoso, ele sabe o que ele quer, ok? Ele é até considerado o rei da selva. Jesus também foi considerado o rei dos judeus, né? Apesar que muitos judeus não creram nele, mas ele era considerado o rei dos judeus. E um leão, ele é considerado o rei da selva. Por isso que assimilava Jesus a um leão, porque um leão, ele é poderoso. E Jesus, ele é isso. Jesus, ele é poderoso. Jesus, ele é rei. Então, Jesus, ele tem toda a autoridade. Então, por isso assimilava Jesus a um leão, por ser rei, por ser forte. E da tribo de Judá, porque Jesus era descendente da tribo de Judá,
né? José era o pai, não era o pai biológico de Jesus, porque nós sabemos que Maria, ela engravidou, né, pelo Espírito Santo, pelo milagre do Espírito Santo. Mas Davi foi escolhido por Deus, José foi escolhido por Deus, estou errando aqui, para ser o pai, né, de Jesus, para ser o homem que criaria Jesus aqui na terra, né, e que simbolizaria o pai, para casar com Maria. Então, José, ele era da tribo de Judá. Então, por isso que fala que Jesus é da tribo de Judá e o leão da tribo de Judá, justamente por isso. E também porque a promessa era que o Salvador viria da tribo de Judá. E a terceira metáfora, né, que a Bíblia cita sobre Jesus e o seu propósito divino, vai estar lá em João, capítulo 1, versículo 29, que vai dizer assim: no dia seguinte, João, que era João Batista, viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por que o povo chamava Jesus de Cordeiro de Deus e até hoje ele é o Cordeiro de Deus? Porque naquela época o povo tinha o costume de levar animais, né, principalmente cordeiros, para os sacerdotes, para que os sacerdotes pudessem sacrificar aqueles animais, para que aquela pessoa que levou o animal pudesse ser perdoado dos seus pecados, se redimir com Deus, né? E Jesus fez justamente isso. Ele veio até a terra, se fez homem, se fez carne como nós, para se entregar em morte de cruz, entregar a sua vida, se sacrificar, um sacrifício de sangue, para que não precisássemos mais, né, fazer sacrifícios de animais e para que pudéssemos ter um relacionamento com Deus novamente, que nós tínhamos perdido através do pecado de Adão e Eva. Então Jesus, ele veio, se entregou na cruz, entregou a sua vida para nos livrar dos nossos pecados e para que a gente pudesse novamente se relacionar com Deus sem precisar de sacrificar animais. Ele declarou ali que ele foi o último e o necessário sacrifício para que pudéssemos chegar a Deus e através dele pudéssemos ter a vida eterna. Então Jesus ali, através disso, aboliu os sacrifícios dos animais e fez com que o sacrifício dele fosse o real, principal e necessário. E não haveria sacrifício maior e nenhum outro sacrifício que pudesse se sobressair além do sacrifício que ele fez na cruz, para que a gente pudesse nos livrar dos nossos pecados, nos redimir a Deus e sermos amigos de Deus, sermos chamados filhos de Deus, termos esses direitos. E Jesus vai dizer também que ele é o pão da vida. Então, o quarto é o pão da vida. Em João capítulo 6, versículo 35, diz: e Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. No capítulo 6 de João vai nos falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus estava lá dando o sermão para aquela multidão. Havia uma multidão que estava ouvindo Jesus falar, né? Muitas pessoas se juntavam muitas vezes para ouvir Jesus falar. E durante aquele dia, aquele povo não tinha o que comer e não tinha o que beber. E os discípulos falaram: Jesus, despede o povo, para que eles possam procurar abrigo, para que eles possam procurar comida. E Jesus fala: o que vocês têm aí? E aí, então Jesus, ele levanta para o céu os pães, os peixes, e dá graças a Deus pelo aquele alimento. E dali então surge o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que alimentou mais de 5.000 pessoas, né? E naquele dia que Jesus estava falando com aquelas pessoas, quando ele terminou aquilo, quando todo mundo comeu e Jesus finalizou o seu sermão e estava indo para outro local com seus discípulos, ele viu a multidão, ele viu que a multidão começou a seguir ele. E aí Jesus pega e repreende aquele povo. Né? Ele fala assim: vocês não estão me seguindo porque vocês entenderam as minhas palavras, porque vocês entenderam o real motivo do que o real significado do que eu estava passando para vocês. Vocês vieram atrás de mim porque vocês querem mais comida para encher a barriga de vocês, e não alimento espiritual para a vida de vocês. E não porque vocês entenderam que eu sou o alimento espiritual, eu sou o caminho para chegar até Deus. Então, Jesus queria dizer isso para eles: eu sou o pão da vida, porque o pão também era o alimento principal naquela época. Então, ele queria dizer: olha, eu sou o alimento principal para o teu espírito. Eu sou o alimento principal para que você chegue até Deus.
Sou o elemento principal para que você chegue até Deus. Então se alimente das minhas palavras, se alimente de mim. E aí você então terá vida no seu espírito e conseguirá chegar até Deus, conseguirá ter a vida eterna que você tanto almeja. Ou seja, Jesus também queria dizer para eles: parem de buscar somente as coisas terrenas, busquem as coisas espirituais, que são o que eu trago a vocês. E Jesus vai dizer também, a quinta metáfora de hoje, que ele é a fonte de água viva. Em João capítulo 4, versículo 13 e 14 vai falar: quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Nessa passagem, Jesus estava conversando com a mulher samaritana. Ele a encontrou ali no poço quando ela foi buscar água. E Jesus, claro, com o seu total entendimento, toda a sua autonomia sobre a nossa vida, ele já conhecia a história daquela mulher. E aí ele pede um pouco de água para ela e ela fala assim: ué, mas o senhor não tem balde para pegar água? Porque primeiramente, gente, os samaritanos não se davam bem com os judeus. E Jesus era homem, não podia estar conversando com a mulher. Uma mulher também não poderia estar conversando com um homem. Então ela fala: ué, como o senhor me pede água, se eu nem tem balde para pegar, tipo assim, eu não vou poder pegar para você. Né? E ele fala isso para ela: olha, dessa água você vai ter sede de novo. Você vai precisar vir buscar outras vezes, mas se você beber da água que eu lhe der, que são as minhas palavras, que são o Espírito que tem em mim, você nunca mais terá sede. E Jesus via naquela mulher uma sede que ela procurava saciar em coisas terrenas. Um vazio que ela procurava preencher nas coisas do mundo e muitas vezes em vários maridos. Mas Jesus enxergou nela isso e disse para ela: olha, eu posso te preencher. Era isso que ele queria dizer para ela. Eu posso saciar essa sede que tu tem, que tu não consegue resolver. Você tá aí sofrendo, você aí põe sobre muitos homens a responsabilidade de te fazer feliz, mas você não consegue ser feliz, você não consegue achar uma direção, um rumo na sua vida, você se sente perdida. Você não sabe como se achegar a Deus. Você pode até querer, mas você não sabe. Você quer fazer o certo, mas você não consegue. Mas através de mim, ouvindo as minhas palavras, se alimentando das minhas palavras, se saciando das palavras que eu tenho, o meu espírito dentro de você, as minhas palavras, vai fazer com que jorre em você uma fonte de água que dará a vida eterna para você, que trará os benefícios que você precisa, que você espera. Mas não é nas coisas deste mundo, é nas coisas espirituais que eu tenho para você. Então, o que Jesus queria era que as pessoas entendessem isso, que ele falava de forma espiritual, mas as pessoas estavam tão cegas e com os ouvidos tão fechados que elas só conseguiam entender como uma forma natural. Ah, eu sou o pão da vida. Ah, então Jesus vai me dar alimento. Jesus vai... eu posso correr atrás dele que ele vai me dar comida. Não que ele não pudesse dar, gente. Eu sei que Jesus é provedor. Mas ele queria falar de uma forma espiritual. Ah, Jesus é a fonte de água viva, então toda vez que eu quiser beber água, eu vou atrás de Jesus. Não era isso. Era uma forma espiritual. Era isso que Jesus queria explicar para todos. E ele explicava da forma mais gentil que tinha. Ele chegava da melhor forma possível. Olha, com toda delicadeza, com todo cuidado. Ele não feria, não humilhava. Ele era verdadeiro. Mas ele chegava com todo o amor. E aquela mulher então começou a espalhar para todos que ela conheceu o Messias e que o Messias falou tudo o que havia acontecido na vida dela. Então vejamos como é importante nós entendermos realmente o que Jesus quer falar para nós, o que as palavras dele que estão na Bíblia querem nos passar, como é importante entender a real finalidade do que a palavra de Deus quer fazer na nossa vida, quer nos transformar, quer nos preencher, quer trazer o Espírito de Jesus para a nossa vida, que é o Espírito Santo, que não há nada melhor do que isso. E quão bom é estar na presença de Deus. E assim, através de Jesus, através da meditação na sua palavra, através de tempo com Deus, de oração, assim nós nos achegaremos a Deus, assim nós teremos a vida eterna. Então, se você gostou desse vídeo, quer ouvir mais sobre isso, deixa aí que eu posso fazer a parte 2, deixa nos comentários, eu posso fazer a parte 2 sobre isso. Tem muito mais metáforas, figuras de linguagem e muitas outras coisas na Bíblia. Eu vou continuar fazendo outros vídeos, tá? Se você quer me acompanhar, fazer parte deste canal, já se inscreve aí, já compartilha para aqueles que você
gostaria de compartilhar. Se você achou que foi útil esse vídeo, dá o seu like, tá bom? E deixa nos comentários o que você achou. Se você quer saber mais sobre algo, Brenda, o que esse versículo fala, o que quer dizer esse versículo, o que a Bíblia quer dizer com isso, vai deixando aí nos comentários que eu vou fazendo vídeos para esclarecer as dúvidas de vocês, como eu também tinha muitas dúvidas, e eu acho que esse canal vai ajudar muito você que quer se envolver mais com as coisas de Deus e quer ter uma nova qualidade de vida e uma renovação da mente pela palavra, como fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, que é o lema deste canal, renovação da mente pela palavra de Deus. Então, um beijo, fica com Deus, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau, fica com Deus.